que estivemos na linha de frente. No sentido de sairmos vitoriosos. Hoje nós nos sentimos mais preparados. Conseguimos atingir a meta em 20 dias. Esse é o nosso lema. Elaboramos medidas preventivas. Foi o maior desafio que eu já enfrentei. Foi dificultoso, mas a gente conseguiu. E vamos continuar lutando para que possamos vencer essa batalha contra o novo coronavírus. Em dezembro de 2019, o mundo estava prestes a enfrentar uma das maiores pandemias da história. Um vírus até pouco desconhecido pela ciência começou a circular no mundo, trazendo flagelo e pânico às nações. O novo coronavírus pertence à família de vírus que causa doença imunológica com agravantes respiratórios. Esta doença, chamada de Covid-19, apresenta quadro clínico muito variado e às vezes assintomáticos, porém muito traiçoeira, pois pode levar à morte através de quadros respiratórios que se agravam com muita rapidez. Estudos apontam que sua origem se deu através dos hábitos alimentares praticados na China, mais especificamente no mercado de peixes e frutos do mar de Wuhan. O local foi atribuído como o epicentro da pandemia. Desde então, essa doença matou milhares de pessoas na China e, pela sua rápida disseminação, espalhou-se por todos os continentes. No final de janeiro de 2020, a OMS declarou o estado de emergência de saúde pública de interesse mundial. No Brasil, o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde foi em fevereiro de 2020. Dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro declarou estado de calamidade pública no Brasil. Neste cenário, o Maranhão não ficaria incólume. Após a confirmação de casos suspeitos de Covid-19, em 21 de março de 2020, o governo do estado do Maranhão, através do decreto número 35.677, declarou estado de calamidade pública no estado. Mediante a esse cenário caótico, a Mercúrio Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares, o Hospital São Luís, HSLZ, o Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandês SCAD, o Laboratório de Análises Clínicas do Maranhão, LACMAR, e a Rede de Clínicas Digno e Saúde, empresas que integram o Grupo Mercúrio, trabalharam de mãos dadas, agindo em tempo recorde e determinado, para a elaboração do plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19. Tudo em estrita consonância aos instrumentos normativos editados pelo governo do Maranhão através das autoridades sanitárias. O maior objetivo foi preparar a estrutura e as equipes multidisciplinares de forma antecipada. A gente iniciou com um processo em março, em 17 de março exatamente, nesse cenário de enfrentamento do que a pandemia nos apresentou enquanto sociedade, e nós, enquanto estrutura de fiscalização, precisamos naquele momento agir junto com a sociedade no sentido de fazer a contenção da disseminação do novo coronavírus para que nossa rede de assistência conseguisse dar conta de assistir com qualidade a todos aqueles que precisavam adentrar a uma unidade hospitalar. Nesse sentido, a Superintendência de Vigilância Sanitária, a Suvisa, iniciou um processo de parceria com as unidades que foram referenciadas para atendimento da Covid. Em especial, eu cito aqui o HSLZ, um hospital que vem sendo um exemplo para a gente de cumprimento das normas sanitárias, um parceiro de trabalho que tem usado a estrutura de fiscalização da vigilância sanitária como uma estrutura de crescimento e orientação da sua equipe, participando de várias agendas junto ao HSLZ, no sentido de qualificar o processo de trabalho da unidade para que os riscos sanitários inerentes da atividade do serviço fossem minimizados e a qualidade da assistência fosse garantida a todos que precisavam do serviço. Ao sermos desafiados pelo imponderável,
tivemos que unir forças, muita dedicação e extraordinária coragem para o enfrentamento do inimigo invisível. Eis a saga de um grupo forte. Há mais de 4 décadas, a Mercúrio, empresa especializada em materiais hospitalares, traz aos seus fornecedores produtos de qualidade. Trabalhando sempre com compromisso e responsabilidade, tornou-se um divisor de águas, principalmente durante a pandemia. Pois em um momento tão crucial, em que a escassez de EPIs e outros materiais assustavam tantas instituições hospitalares para o suprimento, ela não permitiu qualquer desabastecimento. Durante a pandemia que estamos passando, empresas, principalmente na área de saúde, tiveram de se reinventar. O que quer dizer se reinventar? Maneira de trabalho, flexibilização, diagnóstico diferenciado, e gestores do mundo inteiro têm se reunido, participando de reuniões, fóruns internacionais e mesas redondas para que a gente possa aprender a realmente superar esses desafios. A Mercúrio hoje é uma empresa de grande porte. Com essa pandemia, ela passou as mesmas dificuldades que qualquer outra empresa. Com isso, procuramos pequenas indústrias, uma vez que as grandes estavam totalmente comprometidas com o avanço da pandemia. Com essas pequenas indústrias, que mantinham alto estoque de matéria-prima, dependendo de recursos financeiros para a sua produção, foi nesse contexto que a Mercúrio antecipou esses recursos, garantindo assim produtos necessários para o perfeito funcionamento de todas as nossas unidades. No CAD, foi necessário criar uma nova forma de frente ambulatorial, através da estruturação de suas equipes e seus serviços. Ações como suspensão do agendamento presencial de consultas, que passou a ser feito exclusivamente pelo call center. Criação da triagem ambulatorial, com médico e enfermeiro na porta de entrada do CAD. Implantação de atendimento por telemedicina. Coletas de exames laboratoriais descentralizados foram providenciadas para se adequarem à nova realidade. As ações do CAD nesse momento de pandemia vieram para fortalecer o atendimento aos nossos servidores públicos e funcionários, dando tranquilidade e segurança aos mesmos. Gostaria de agradecer ao Dr. Plínio, nosso diretor-geral, que de maneira incansável nos apoiou em todas as ações desenvolvidas dentro do CAD. E também aos nossos colaboradores, que hoje soma-se um total de mais ou menos 150, distribuído em todas as unidades, e dizer a eles que sem eles nada disso seria possível. O LACMAR, referencial em análises clínicas no Maranhão, sabe da importância que seu papel tem para a detecção desta doença. Desta forma, sua abordagem estava diretamente na realização do diagnóstico, monitoramento e acompanhamento não só de pacientes com a Covid-19, como também nos nossos colaboradores. Quero compartilhar com vocês a experiência do LACMAR na pandemia da Covid-19. Inicialmente, nós capacitamos os nossos colaboradores, em seguida firmamos parcerias de treinamentos com o LACEN, assim como com a CCIHs. Nós temos ainda que manter esse colaborador ativo na ponta. Então, com isso, nós fizemos a testagem total de todos os colaboradores, tanto do HCLZ quanto todos que trabalham no LACMAR. Não foi fácil. Assumimos todos os riscos, mas, em meio ao caos, um mantra diário predominava em todos nós. Sejamos um grupo coeso, forte e corajoso, que sairemos mais fortalecidos do que entramos nessa pandemia. Este é o nosso lema. E os riscos assumidos de outrora tornaram-se o nosso combustível. Vieram então os desafios e, com eles, o nosso maior aprendizado. A certeza que juntos faríamos a diferença.
Um trabalho conjunto, vitorioso e histórico. Essa tríade certamente deixará um legado para o Hospital São Luís, HSLZ, à medida que esse contexto traz à luz todos os esforços, estratégias e ações desenvolvidas por esta unidade hospitalar de referência para o atendimento médico-assistencial aos servidores públicos do Estado do Maranhão, perante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Muitas ações foram realizadas e, em um misto de arrojo, inovação e eficácia, estruturas foram desenvolvidas, como o Centro de Triagem de Síndromes Respiratórias, expansão de leitos de UTI e enfermarias, além de novas estratégias assistenciais e terapêuticas. Há um ano o mundo vem vivendo a luta contra o coronavírus. Um ano de muita dor, de muitas perdas, mas um ano marcado por muita luta. E eu estou me referindo neste momento à luta travada contra esse inimigo terrível aqui no estado do Maranhão. Foi uma luta intensa, tem sido com a abertura de leitos, um foco e muita determinação nisso para salvar vidas e para amenizar tanto sofrimento. E aí eu me reporto agora à luta que nós vimos travando contra esse vírus no Hospital São Luís, em nossa parceria com a HSLZ. E eu lembro que no final de março, nós estávamos, juntamente com a diretoria do hospital, inaugurando a unidade de triagem, localizada em frente ao Hospital São Luís. Logo depois, no início de maio, nós já estávamos inaugurando leitos exclusivos para atendimento a pacientes acometidos pela Covid. Inauguramos naquele momento, no dia 11 de maio, especificamente, 10 leitos de UTI e 21 leitos de enfermaria. Então, lá naquele momento, eu também lembro que o cuidado era tão grande como tem sido até hoje, que nós tivemos que programar uma inversão. Antes mesmo da inauguração da unidade exclusiva para a Covid, houve uma determinação de fazer uma troca, para que não houvesse prejuízo aos pacientes. Então, era tão grande o número de pacientes acometidos pela doença, que esses pacientes foram transferidos para uma ala maior, e os pacientes acometidos por outras enfermidades para a ala, então, inaugurada para a Covid. Decorrido um ano, nós estamos no que nós chamamos segunda onda, ou numa continuidade, dessa vez até agravada pela variante P1, e os esforços continuam. Nós vamos, daqui a poucos dias, ainda no mês de março, inaugurar uma nova ala, ou seja, mais leitos à disposição dos pacientes acometidos por Covid. Desta vez nós teremos mais 10 leitos de UTI. É o esforço que nós vamos fazendo para que o servidor continue a ser muito bem atendido e que em nenhum momento possa sofrer pela falta de atendimento. E aí nós estamos falando de um atendimento que vai muito além do atendimento médico, do atendimento com equipamentos, mas de um atendimento que trabalha também a questão das emoções do paciente, já que nós temos uma equipe multidisciplinar dedicada realmente ao bem-estar do servidor. E nós só temos a agradecer a todo esse corpo que junto conosco trabalha pela melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que neste momento tanto precisam. Obrigada, HSLZ, obrigada, profissionais de saúde de uma maneira geral, e a toda a equipe que nunca nos faltou com apoio e dedicação ao nosso servidor. Em 30 de março de 2020, recebemos a inspeção técnica da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Estado do Maranhão, SEGEP, na pessoa da Secretária de Estado, doutora Flávia Alexandrina, e seu adjunto, doutor Adilon Arruda, acompanhados da enfermeira Maria Helena Freitas Tomás, tendo sido inaugurada a nova unidade do Centro de Triagem de Síndromes Respiratórias, estrutura decisiva para desenvolver o trabalho de triagem clínica Covid-19. Este centro de triagem foi sediado no prédio da Unidade de Fisioterapia do HSLZ. Dessa forma, a Dignus Saúde foi fundamental para que o atendimento pudesse ser remanejado para sua unidade do Monte Castelo, sem ocasionar interrupções. Olá, eu sou a Mônica, gestora da Rede Dignus de Saúde, e eu venho falar para vocês da coragem, do enfrentamento, do trabalho sério que fizemos com o coronavírus.
Toda a Rede Digno estava empenhada, um trabalho de comunicação muito dedicado a essas pessoas tão sensibilizadas que chegaram em todas as nossas estruturas. Recebemos as demandas do HSLZ e do CAD, fizemos um trabalho seguro e comprometido e dessa forma trouxemos a esses pacientes um atendimento confiável e agradável. – 5 de abril de 2020 foi marcado pelo ingresso do HSLZ ao Plano de Contingência do Estado do Maranhão, através de uma reunião de planejamento com a CEGEP, prevendo desta forma a possibilidade de regulação de leitos para outros hospitais da rede pública, em virtude da grande demanda de servidores acometidos e escassez absoluta de leitos de UTI. O ritmo frenético de trabalho visava a homologação dos protocolos técnicos e da validação de técnicas assistenciais e de asepsia. Gostaria de deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao nosso diretor-geral, Plínio Túzolo, que durante todo esse período nos acompanhou, nos apoiou, nos deu todo o suporte necessário para que nós pudéssemos desenvolver da melhor forma o nosso trabalho. Também gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à nossa equipe médica, né, que durante todo esse período nunca desanimou, né, sempre esteve à frente do processo, e também fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. Em meados de abril, o Conselho de Administração, a Diretoria-Geral, juntamente com a secretária da CEGEP, doutora Flávia Alexandrina, selaram as negociações para a expansão de leitos do HSLZ, que em 11 de maio foi assinado o terceiro termo do aditivo ao contrato. Em 20 dias ininterruptos e no período de lockdown, entre projetos, negociações e execuções, houve a ampliação da capacidade instalada do Hospital São Luís, através da expansão de 31 leitos, sendo 21 de enfermarias e 10 de UTI, em acabamento definitivo, para funcionamento da estrutura assistencial recorde em todos os sentidos. Como todo projeto tem seu autor, essa obra não seria diferente. Confiamos na competência da construtora Império e o resultado foi de um excelente trabalho assinado pelo encarregado de construção civil, senhor Adelmo Vaz. A gente foi convidado na pandemia para poder realizar a expansão do hospital e a gente teve aqui com todo o trabalho, com todas as dificuldades que foi quando teve o lockdown, e a diretoria não mediu os esforços em nos ajudar em relação a todo o apoio financeiro e econômico para poder essa obra ser concretizada, e os nossos funcionários, mais de 80 funcionários trabalhando, e conseguimos atingir a meta em 20 dias, construímos esse hospital que beneficiou e ajudou no combate da Covid-19. Só foi possível nós lograrmos êxito nessa empreitada graças ao apoio espetacular que nós tivemos por parte da Secretaria de Gestão e Previdência, a CEGEP, na pessoa da doutora Flávia Alexandrina, e do Conselho de Administração do HSLZ, na pessoa do doutor Paulo Braide e da Patrícia Vasconcelos. Não mediram esforços, não mediram nenhuma ação que pudesse retardar o ritmo das obras, da necessidade dessas obras. E aí, em 20 dias, nós conseguimos lograr êxito e ter em funcionamento esta expansão aqui no HSLZ. A quem eu quero também render as minhas homenagens, a nossa equipe multidisciplinar, que atuou de forma muito importante para a concretização de tudo isto. Especialmente também o construtor, meu querido Adelmo. Nós chegamos a ter aqui 50 homens trabalhando dia e noite. E o resultado foi o melhor possível. Orgulhoso e grato a todos vocês. Muito obrigado. Concomitante a isso, e trabalhando exaustivamente 24 horas por dia em sintonia direta com as diretorias geral,
médica, enfermagem e administrativa, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar foi um catalisador responsável pela construção dos parâmetros necessários para a estruturação técnico e assistencial no combate ao Covid-19, homologando e aferindo protocolos e monitorando pacientes em link direto com as autoridades sanitárias. No contexto Covid, a nossa equipe de controle de infecção trabalha em parceria com a consultoria Qualis, que é a nossa consultoria em infectologia, na elaboração dos protocolos e manejo e definição de casos diante da situação pandêmica. Servimos como base técnica para todos os setores institucionais, esclarecendo dúvidas e buscando informações diante do enfrentamento da pandemia. A CCIH do Hospital São Luís, em parceria com a Qualis, fizeram e continuam fazendo um trabalho de excelência para transpor todas as dificuldades que essa pandemia trouxe. E como todo guerreiro precisa se preparar para a batalha, nossos profissionais foram capacitados através dos esforços somados entre o NEP, CCIH, por meio de treinamentos e rodas de conversas. A ouvidoria foi um aferidor da comunicação entre a diretoria e o nosso cliente, buscando sempre mediar e encontrar soluções para os problemas que iam surgindo, conforme a necessidade deste. O engajamento humanizado esteve sempre presente nos mais de 1.000 profissionais de todas as áreas, com destaques a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, técnicos, administrativos e de apoio. O ano de 2020 se iniciou trazendo grandes desafios para a atuação do assistente social da área da saúde. A rotina do assistente social, com o advento da pandemia do novo coronavírus, nos trouxe novos desafios, pois aumentou de forma considerável o número de pessoas que adoeceram na nossa sociedade. Tivemos que acolher essas famílias que se encontravam fragilizadas nesse novo cenário e impossibilitadas de participar em velórios com os seus familiares que partiram. Mas nós fizemos isso de forma humanizada, acolhendo todas essas famílias. E falando em humanização, nós não podemos deixar de ressaltar o grupo de trabalho humanizado do HSLZ. Tivemos que reinventar as altas humanizadas, em que ressaltamos a importância da recuperação desses pacientes que voltavam para as suas famílias. Criamos ações que pudessem também acolher os profissionais que se encontravam fragilizados. Na HSLZ, o grupo de humanização ele está ligado diretamente à nossa diretoria geral e conta com a participação de assistentes sociais, psicólogos e da ouvidoria. Além de lançarmos mão de estratégias assistenciais desenvolvidas, consideradas de vanguarda, aprimoradas e implementadas pelo hospital no grande desafio de enfrentar os impactos da Covid-19. A dedicação e o esforço empenhados pela equipe médica do HSLZ no enfrentamento ao Covid-19 ressaltam o trabalho desempenhado com compromisso e responsabilidade, aonde um time de profissionais corajosos e determinados fizeram a diferença. A pandemia pelo novo coronavírus, sem dúvidas, foi um dos maiores desafios que nós já enfrentamos enquanto instituição e eu particularmente enquanto profissional da área de saúde, enquanto médico. À medida que as notícias iam chegando sobre esse novo vírus, que era algo até então completamente desconhecido e que isso estaria ganhando o mundo, nós, naquele momento, já começamos a nos movimentar para tentar nos prevenir a chegada desse novo vírus aqui, no nosso hospital. Então nós buscamos tudo que havia de mais novo na literatura, houve reestruturação no hospital, isso tudo muito rápido, porque a pandemia avançou em uma velocidade absurda. E foi um momento em que houve literalmente caos no mundo inteiro e infelizmente não tinha como ser diferente na realidade do nosso estado. A enfermagem, sem dúvida alguma, sempre teve um papel decisivo na recuperação dos pacientes. E nesse contexto, a sua atuação ficou mais evidenciada, ao se desdobrar em suas inúmeras atribuições, zelando não só pela saúde e segurança do paciente, como também pelos dos familiares. A enfermagem dentro do HSLZ, nesse período de enfrentamento da Covid,
sofreu um processo de aprimoramento e de união muito grande com as equipes e entre eles mesmos. A parceria que se estabeleceu dentro do hospital foi extremamente importante. Esse é o grande aspecto positivo da Covid. Um fato bastante incontestável é que a Covid-19 provocou uma série de implicações sociais e emocionais. Fatores como os riscos envolvidos, necessidade de mobilização para o enfrentamento da pandemia e a perspectiva de dias difíceis pela frente fizeram do momento um período delicado, que exige responsabilidade, cautela e colaboração. A psicologia hospitalar trabalhou atuando de forma a aparar estas arestas nos pacientes, acompanhantes e colaboradores. Mediante a esse cenário de tanta preocupação, não só por parte das equipes, como também por pacientes e seus familiares, foi instalado no HSLZ o serviço de teleatendimento médico. Um serviço realizado por um profissional da saúde, cujo objetivo é o de informar aos pacientes que tiveram atendimento no Hospital São Luís e realizaram teste para a Covid-19, passando de maneira segura os resultados destes exames com as devidas orientações a este público. É imperativo e necessário enfatizar que todas as tecnologias, equipamentos, estratégias, recursos seriam insuficientes e não teriam logrado tanto êxito no atendimento e cuidado de tantas pessoas, de tantas vidas, se não houvesse o compromisso, o esforço e a doação de tantos profissionais que superaram dificuldades para realizar o melhor em meio ao pior. E mesmo nos preparando para o que estava por vir, nosso capital humano também sofreu. Enfrentamos a ausência de diretores, médicos, enfermeiros e demais integrantes de uma grande equipe multidisciplinar que foram acometidos por esta doença e que precisaram se afastar. Em meio às adversidades, a união das equipes foi fundamental para a multiplicação de braços e a certeza do aprendizado em tempos de crises. Mesmo com o afastamento de muitos colaboradores acometidos ou suspeitos pela Covid-19, entre outros profissionais, havendo a necessidade de contratação de mais de 160 profissionais durante este período. Diante de um cenário de muitas incertezas e inseguranças, nos vimos diante de um desafio muito grande: recrutar e selecionar profissionais capacitados tecnicamente e emocionalmente para suprir o nosso quadro de funcionários durante a pandemia do Covid-19. Nós tínhamos pouco tempo para fazer todo esse processo e, diante disso, tivemos que adaptar todo o nosso processo seletivo à nossa realidade. Não tivemos como fazer virtual, até porque tínhamos pouco tempo, mas conseguimos adaptar aqui nas salas do CMH alguns processos seletivos com poucas pessoas, onde pudemos selecionar profissionais para compor o quadro de profissionais, que foram alguns que estavam afastados, e também o aumento do quadro dos novos leitos do Covid-19. E continuamos a seguir em frente, pois nada está desconexo. A área administrativa executou de forma extraordinária todo o suporte necessário para que a assistência fosse realizada com qualidade e eficiência ao nosso servidor estadual. Estamos aqui para valorizar todas as equipes do hospital, principalmente a nossa equipe, a equipe da diretoria administrativa. Eu vou citar algumas áreas aqui para dar nomes aos setores: faturamento, telefonia, tecnologia da informação, farmácia, rouparia, higienização, setor de pessoal, almoxarifado, nutrição, vigilância, recepções, todas elas, serviço social, manutenção e o SAMI. Todos esses setores se depararam com mudanças de paradigmas nesse período da pandemia. E neste momento em que nós estamos finalizando esse documentário rico em ações, rico em êxitos, rico em participação de uma equipe multidisciplinar, eu não poderia deixar aqui de testemunhar de forma inequívoca o papel
do nosso querido presidente, Dr. Paulo Braide Ribeiro, não fosse o apoio, não fosse a dedicação, não fosse a determinação deste valoroso empresário, nada poderia ter sido concretizado em êxito como aqui nós apresentamos aos senhores. Dr. Paulo, a nossa homenagem ao senhor é o resgate de mais de 500 pessoas que saíram do nosso hospital absolutamente recuperados do Covid-19. Eu quero abraçar o senhor em nome de toda a nossa equipe multidisciplinar e dizer do grande carinho e da grande liderança que o senhor constitui para nós. Muito obrigado, que o senhor tenha sempre os louros das vitórias que são alcançadas pelo nosso grupo e especialmente pelo HSLZ e todas as suas estruturas assistenciais. É altamente gratificante e prazeroso para nós estarmos ao seu lado, estarmos ombreados nesta missão de fazer assistência médico-hospitalar aos maranhenses e especialmente aos servidores públicos do Estado do Maranhão. Queria aqui de todo o coração agradecer essa equipe maravilhosa do HSLZ, comandado por esse monstro da administração hospitalar, que é o nosso grande amigo Plínio Tuzolo. Plínio, eu quero te agradecer de coração. Não só eu, mas toda a sociedade maranhense e todos os funcionários públicos do Estado do Maranhão, que sabe que é testemunha da sua luta, do seu trabalho. E a minha equipe maravilhosa de médicos, enfermeiros, o meu muito obrigado. Mas eu queria, baseado no que eu estou falando, lembrar a palavra do grande filósofo, que é o Francisco Otaviano, que retrata tudo isso que estamos passando nesse momento. Que ele dizia o seguinte, abre aspas, quem passou a vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, que não sentiu frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de um homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Todos nós aprendemos o tamanho da nossa insignificância e da fragilidade humana, em que valemos exclusivamente pela essência e não pela aparência. Pois esta pandemia não escolheu raça, sexo, classe social e nível cultural. Foi desafiador, foi complexo, mas com muita fé, luta e doação no que fazemos, fomos vitoriosos sim. Nosso esforço coletivo sobressaiu-se ao grande mal enfrentado por todo o mundo. Oferecemos o nosso melhor para atender ao nosso maior compromisso: salvar vidas dos servidores públicos do Estado do Maranhão. E como fora dito no início, sairemos mais fortalecidos do que quando entramos. A guerra ainda não acabou, mas muitas batalhas já conseguimos vencer. Obrigado a todos que contribuíram e contribuem nesse árduo, porém gratificante trabalho de salvar vidas.